Nono ano, AB, né, do Antônio Jesuíno. Bom dia, boa tarde. O pessoal do Paulo Ferraz também, boa tarde. Ou bom dia, vai depender do horário que você vai assistir a aula, né? Então, esse mês, no mês passado, nós não fechamos o conteúdo, né? Paramos o conteúdo e eu não expliquei, né, o nazismo e o fascismo por completo. As últimas aulas não deu certo ser gravada. Mas isso não é motivo, não. Vocês estão aí com o simulado em mão, vocês pesquisam, não é, e respondam. Foi uma questão técnica e então não tem como a gente voltar atrás. Então hoje nós vamos começar, né, a aula de número 9, a videoaula de número 9, e vocês vão pegar o livro na página 86 e acompanhar, né, o conteúdo. E aí, vamos lá? 83, a página, capítulo 6. Qual é o tema do conteúdo? O tema do conteúdo é esse aqui, Segunda Guerra Mundial. Né? Quando fala em guerra, nós estudamos a primeira. O estopim da Primeira Guerra foi quem? Foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Nós já vimos lá todos os motivos, não é, da Primeira Guerra e o fechamento, como terminou. Ano, tudo. Você entende, né? Espero que vocês tenham entendido tudo. Então, teve a primeira, consequentemente veio outra guerra, que ela não foi mais chamada de Grande Guerra, ela foi chamada já de Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu de 1939 a 1945. E por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Porque houve a invasão num país europeu chamado Polônia. Né? Foi invadido no dia 1º de setembro de 1939, se eu não me engano, a data é essa. Então, vamos ver aqui, eu não sou muito boa de data, não. Então, para ter guerra, tem país descontente, né? Ninguém briga, o mundo não entra numa guerra por qualquer questão, não. Já vem, né, por exemplo, tendo esses motivos, eles terminam, esses países se juntando, e aí tem os alinhados de uns e os alinhados de outro. E aí dividem em duas partes, e aí começa a guerra. Né? Então, vamos ver aqui. Quais foram esses países envolvidos, né, na Segunda Guerra Mundial? O eixo era a Alemanha, do Hitler, que nós não estudamos, mas que está aí, que vocês estão pesquisando agora. A Itália, viu? E o Japão. Então, a gente vê que são países que saíram destruídos da Primeira Guerra Mundial e que conseguem se levantar. E aí, ó, o que deu? Eles são o eixo, né, da Segunda Guerra Mundial. E quem são os alinhados? Inglaterra, Estados Unidos e França. Né? Estados Unidos, país da América. Aqui, ó, a gente está vendo que tem um país da Ásia e um país da América. Aí os outros, países da Europa, ok? Aí vamos ver. Tá aí, quem é esse daí? A pessoa que vocês estão pesquisando, deixa eu ver qual é a página do livro de vocês. A página 79. É o famoso Hitler da Alemanha. Viu? Então, ele era um nazista, do partido nazista, e eles atacou organizações socialistas e comunistas. Né? O nazismo, ele tinha um poder, e no poder, né, ele adotou uma ideologia, né, diferenciada. Que tem muita gente que acha a ideologia dele parecida com a do atual governo brasileiro. Quando a gente estuda, a gente vê que ele tem umas medidas assim, são parecidas, não são iguais. Então, Hitler, né, a guerra foi provocada principalmente pelo líder da Alemanha. Aqui tem Hitler, mas a gente lê Hitler. Que sonhava conquistar o mundo e impor a sua superioridade, né, a todo o poder, principalmente dos germânicos. Então, aqui diz o seguinte, no livro de vocês, que no ano de 1939, grande parte do mundo estaria novamente envolvida em uma guerra. Mas a política do expansionismo, que é justamente isso aí que está aí no quadro, de alguns países era bem, digamos assim, acirradas anteriormente, né? E aí, na Itália, por exemplo, um governo que era chamado Mussolini,
ele implantou um programa de modernização para conquistar novos territórios, começando aí a África, aquela correria por colônias, né, os países em até outras regiões da América e da África, brigar por terra, porque ele tinha que ia dar a esse país, da Europa, um rendimento econômico muito grande. Então, Hitler passou também a desafiar e a ampliar esse sistema, por meio de proibições, que essas proibições elas estão lá no Tratado de Versalhes, que vocês também já vão responder algumas questões voltadas para esse Tratado de Versalhes. E né, aqui diz que esse Tratado de Versalhes que se preparava a humanidade e os governos para essa expansão territorial. Tinha que ter limite, né? Por exemplo, Portugal ele não poderia tomar de conta de vários territórios da América e da África, mas nós estamos falando primeiramente aqui da África. Então, o que foi que deu aqui? Ampliando uma indústria bélica alemã, esse militar aí, Adolfo Hitler, no ano de 1935, ele rompeu com o Tratado de Versalhes. Ele não estava satisfeito e rompeu. E aí ele retirou o país dele da Liga das Nações, que é a Alemanha. E aí a Itália e a Alemanha formaram o eixo Roma-Berlim, que é esse eixo que nós acabamos de ver na figura passada. Então o Japão saiu da Primeira Guerra com um potencial militar muito grande, né? E aí foi o que aconteceu. A expansão japonesa também, ele queria expandir seu domínio. E aí começa a briga aí, principalmente aqui diz que a província chinesa de Manchúria, no ano de 1931, ela avança sobre o território chinês de Xangai. E o expansionismo aí, nazista, fascismo, que ele chama desse jeito, e do Japão, aproxima do governo desses 3 países. Então aí começa um caminho sem volta. Não é? E aí nós vamos ver agora o que acontece. Tiago, não vai dormir não. Tá assistindo a aula? Então, além disso, o Japão, a Alemanha e a Itália queriam mudar o tratado. Além do que eu li ali na página do livro para vocês, eles queriam mudar esse Tratado de Versalhes, que foi elaborado como um acordo secreto no fim da Primeira Guerra Mundial. Para a Alemanha e o Japão, seus objetivos era combater o comunismo internacional. E a União Soviética e a Alemanha firmaram um acordo, sendo um pacto entre eles, um acordo germânico e soviético de não agressão. Isso era o ano de 1939. Tá? E aí está mostrando todo esse Tratado de Versalhes, ele já começa a representar aqui nesse mapa, que deixa eu ver onde é que está esse mapa aí na página de vocês. Ele não está bem especificado aqui no livro, bem claro. A guerra na Europa é o ano de 1942. Mas aí está o eixo, vocês estão vendo bem na página 87. Viu? Esse mapa aí. Está mais claro do que aqui, tá bom? O acordo por onde eles deveriam, digamos assim, ter fronteiras. Não é isso? Então vamos ver aí. Aí está as fases da Segunda Guerra Mundial. A primeira fase ela vai de 1939 a 1941. Então, 1º de setembro, a Alemanha ela invade quem? A Polônia. Está aqui o estopim da guerra. A invasão da Polônia. Sem qualquer declaração de guerra, usando uma tática de uma guerra relâmpago. Pegou de surpresa. Então, um ano depois, ocorreu a ocupação da Noruega e da Dinamarca. E aí, em seguida, a Alemanha ela invadiu a Holanda, Luxemburgo. Isso era o quê? Para garantir o abastecimento de um minério, que tinha lá um minério, e que era procedente da Suécia. Então, o que a gente vê aqui? A briga não só por território, mas a briga também por matéria-prima. Então, aí, pegou de surpresa. Então, vamos ver onde é que está isso. A invasão da Polônia está na página 85. Viu? Aí ainda fala que ele invade no livro de vocês, a Tchecoslováquia, né, a França e a Grã-Bretanha. E assina um acordo, viu, entre eles. Então, vamos lá. Pronto, a segunda fase vai de 1942 a 1943.
ocorreu o avanço do eixo, né? E os soviéticos, eles heroicamente, numa batalha que é chamada Stalingrado, eles também entram na guerra. E aí o que acontece? A contraofensiva dos alinhados, que conteve o avanço do eixo, dominaram esse avanço da Alemanha, com aqueles países lá do eixo, Itália, Estados Unidos. Então, o que ele conteve esse avanço, presta atenção. E os Estados Unidos, ele vai impor pesadas derrotas aos japoneses nas batalhas de Midway, eu não sei falar japonês, e de Guadalcanal. Isso daqui eu sei. Enquanto isso, os soviéticos, eles resistiram heroicamente na batalha de Stalingrado, iniciando aí uma gigantesca ofensiva. A ofensiva está errada aqui, é com S. Contra o nazismo, que só terminou aonde? Lá em Berlim. E aí o Egito, o pessoal do Egito, no Egito, os ingleses derrotaram a África, que é chamada COPS, em Alemanha. Então, o que você vê aqui nessa Segunda Guerra? Que no primeiro momento, teve uma defensiva que parece, né, que os movimentos vão chegar ao fim, mas não chega. A guerra só vai terminar em 1945. Nenhum acordo aí, principalmente que aí é bem claro, né, que os Estados Unidos parece que não está muito bem satisfeito com essa derrota. Com essa derrota não, com essa parada na guerra. Então a terceira fase, tá aí. De 1943 a 1945. Já tinha milhões de pessoas mortas. Eu tinha até colocado o número 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então o mundo estava totalmente devastado. Então vamos ver aqui a derrota do eixo. Quando os alinhados, eles fecharam o cerco sobre a Alemanha e o veridiciano, né, do poder soviético e dos Estados Unidos também chegam, não é um controle. Os exércitos dos Estados Unidos, sobre o comando de um homem chamado Eisenhower, sei lá que nome é esse, um nome em inglês, e da Inglaterra, sobre o comando de Montgomery, fecham o cerco na África. E aí o que acontece? Causa uma capturação. A partir desse episódio, ficou fácil a invasão dos alinhados. E aí, esses alinhados invadem o sul da Itália. E aí o presidente de lá, que é o Mussolini, aí está Mussolini, ele foi posto. E a Itália assume agora, né, Maritimício e foge, a fuga. E o ditador foi preso, foi assassinado no norte da Itália. Então, aqui tem um resumo da guerra. E o que a gente vê, pessoal, é que a política é a política econômica, é a política partidarista. E muita gente morre sem entender realmente o que estava acontecendo, não é verdade? Então, o desembarque, aí diz que o desembarque na normalidade, né, do dia, que é chamado dia D, conhecido como dia da libertação da França, e aí a Europa Oriental, o Exército Vermelho, né, e outros países, né, como se fosse um holocausto, termina acontecendo na Alemanha. E aí até conquistar Berlim, a capital da Alemanha, eles passam por um processo de violência muito grande. E aí no dia 2 de maio de 1945, o que acontece? A Alemanha, ela é invadida. E a retenção da Alemanha deu-se oficialmente no dia 7. Sendo o dia 8 considerado o dia da vitória. E aí a gente está vendo imagens, né? No livro de vocês também tem. Tem alemães aí mostrando o Holocausto, onde várias pessoas eram jogadas naquele centro e aí jogavam gás, né? Bomba de gás nessas pessoas matando. Viu? E tem um filme que retrata isso, que é o Menino de Pijama Azul. Justamente esse sacrifício das pessoas que eram jogadas dentro. E é uma coisa muito triste. Guerra é muito, muito triste, porque muitas pessoas inocentes morrem, principalmente muitas crianças. E aqui, eu vou terminar por aqui, porque diz assim: a retenção da Alemanha deu-se oficialmente, no dia 7, a Alemanha se rendeu, mas restava ainda o Japão. E aí nós vamos ver que Hiroshima e Nagasaki, eles sofrem com a bomba atômica, que até hoje
o pessoal dessas cidades, né, que vieram depois dessa guerra, estamos falando aqui de 1945, ainda hoje tem gente doente, por conta dessa bomba que foi jogada lá em Nagasaki e Hiroshima. E aí, por quem? Por norte-americanos, com o objetivo de intimidar os japoneses. E em 2 de setembro de 1945, tem a detonação, né? Destruição em massa da população dessas 2 cidades. E aí está mostrando essas cidades, ok? E na próxima aula, aí nós vamos falar aqui da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu o dia, em 14 de agosto de 1942, um navio foi atacado por um submarino no litoral nordeste, e aí o Brasil entra na guerra para defender esse ataque. Não é que o Brasil se sentiu ofendido com isso. Então, deixando de lado sua neutralidade, e aí houve outros acordos com o governo norte-americano, lógico, tinha que ser com ele, com a sua política de boa vizinhança, com seu apoio financeiro e em troca de financiar uma siderúrgica e um fornecimento de armas aqui no Brasil. Então, essa parceria do Brasil com os Estados Unidos até hoje, é por isso, meus amores, que vocês estudam inglês na escola de vocês, é parceria nossa com os Estados Unidos. E aí, em troca, aqui diz, o Brasil participou da guerra, a favor dos alinhados. E aqui tem algumas dicas de leitura, né? De filmes e leitura. Pracinhas do Monte Castelo, já disse a vocês, O Menino do Pijama Azul. Aquela novela Rei do Gado também representou muito isso. E aí, ó, tá aqui uma cena do nazismo alemão. Assistam esse filme, ele é ótimo. O Menino do Pijama. Então, eu fiz um resumo geral, mas vocês vão estudar e de acordo com a rotina de vocês, tá bom? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar 10.